Olá! Sabe aquela sensação de que nunca estamos fazendo o suficiente? Pois é, hoje vamos mergulhar no poder que é gigante das pequenas vitórias. Um conceito que a gente muitas vezes ignora, mas que, olha, faz toda a diferença. E não é só papo motivacional, não. Tem ciência por trás disso e pode mudar completamente o jeito que a gente encara nossos objetivos e nós mesmos. Vamos começar com uma pergunta que, olha, talvez seja bem familiar. Quem nunca traçou aquela meta super ambiciosa, aquele objetivo enorme, e na hora H, em vez de sentir motivação, sentiu o quê? Paralisia. É isso. A montanha parece tão alta, mas tão alta, que só de pensar em dar o primeiro passo, a gente já se sente esmagado. E essa paralisia muitas vezes vem de uma vozinha chata na nossa cabeça. Aquela que fica sussurrando quando é que vão descobrir que não sou tão bom quanto pensam. Essa frase é um clássico da síndrome do impostor. Mesmo com um monte de provas de que somos competentes, o sentimento é de ser uma fraude. E é esse medo, sabe? Esse medo de ser descoberto, que trava tudo. E olha só, essa sensação não acontece por acaso, não. É pura biologia, é o nosso cérebro funcionando. Existe uma coisa chamada viés da negatividade. Pensa assim, é uma herança lá dos nossos ancestrais. Eles precisavam ficar super ligados nos perigos para sobreviver. O problema é que esse programa antigo ainda está rodando na nossa cabeça hoje e nos faz focar no que deu errado, na dificuldade e simplesmente ignorar todo o progresso que a gente já fez. Bom, então se o problema é a perspectiva, a solução é mudar essa lente, né? Em vez de ficar olhando lá para o topo da montanha, que tal focar só no próximo passo? É exatamente aqui que entra a estratégia poderosa das pequenas vitórias. E essa ideia não é só um conselho bonitinho de autoajuda, tem base acadêmica sólida. Lá em 1984, o psicólogo Carl Wake propôs que a melhor abordagem para lidar com problemas gigantescos não é ir com tudo para cima, é quebrar o problemão em uma série de vitórias menores e gerenciáveis. Tá, mas o que é exatamente uma pequena vitória? O próprio Wake define assim, um resultado concreto e visível. Não é uma ideia na cabeça, é uma ação concluída. É algo que está sob nosso controle e que a gente consegue ver o resultado. É essa sensação de isso aqui fui eu que fiz que dá o seu poder psicológico. E a diferença no impacto psicológico disso é gritante. Um problema enorme gera um estresse que nos paralisa. Já uma pequena vitória nos mantém motivados na medida certa, um estado em que somos mais criativos e eficientes. A gente sai do modo isso é impossível e entra no modo opa, isso aqui eu consigo fazer. Mas como é que isso funciona lá dentro do nosso cérebro? Porque no fim das contas, celebrar pequenas vitórias não é só uma mudança de mentalidade, é trabalhar a favor da nossa própria biologia. E o protagonista dessa história é um neurotransmissor bem famoso, a dopamina. Muita gente conhece como a molécula do prazer, mas na verdade ela é muito mais a molécula da motivação. É ela que dá aquele empurrãozinho para a gente ir atrás das coisas e querer repetir o que deu certo. É aqui que a mágica acontece, nesse ciclo de recompensa. Funciona assim. Primeiro, a gente age, completa uma tarefa. Segundo, atinge uma micrometa. Terceiro, e essa é a parte-chave, a gente reconhece conscientemente a vitória. E quarto, o cérebro libera dopamina, como se dissesse, gostei disso, faz de novo. Isso cria um ciclo positivo e a disciplina vira um processo neuroquímico quase natural. Os benefícios são bem concretos, viu? Cada vitória dessas reforça o hábito, aumenta a motivação para o passo seguinte e olha que demais, até reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Literalmente, isso fortalece as conexões no cérebro para aquele hábito ficar mais fácil. A gente começa a associar esforço com algo positivo. Passo a passo, o cérebro vai se reprogramando. A teoria é fascinante, né? Mas e na prática? Como é que a gente aplica isso no nosso dia a dia corrido? Vamos ver agora algumas estratégias bem diretas para transformar esse conhecimento em ação. E o mais legal é que pequenas vitórias estão por toda a parte. Muitas vezes em atos de inteligência emocional. No trabalho, por exemplo, pedir ajuda quando precisa. Na vida pessoal, conseguir dizer não para proteger o nosso bem-estar. Nos relacionamentos, ouvir com atenção sem interromper. Na saúde, escolher descansar em vez de se sentir culpado por não estar produzindo. Ou até ler só 10 páginas de um livro. Tudo isso são conquistas. O segredo é treinar o olhar para enxergá-las. E olha, tem uma ferramenta que é super poderosa e simples: o diário. A proposta é a seguinte: toda noite, reserve 10 minutinhos.
Anote 3 coisas que foram bem feitas no dia. Podem ser as menores coisas, tipo, acordei na hora ou fui gentil com um colega. E no final, afirme algo como, sou grato por quem estou me tornando. Esse ato de escrever e refletir ajuda a internalizar as conquistas, combatendo aquele viés da negatividade e construindo uma autoconfiança de verdade, tijolinho por tijolinho. E é aqui que está o verdadeiro poder. Não está em um único ato, mas no efeito cumulativo. É tipo juros compostos da autoconfiança. São pequenos passos, mas que, repetidos com consistência, levam a uma transformação gigante com o tempo. Com o tempo, essa prática constrói uma reserva emocional que nos torna mais resilientes. A autoestima se fortalece porque passa a ser baseada em evidências diárias de progresso. E a ciência até mostra que emoções positivas podem impactar a saúde física, fortalecendo o nosso sistema imunológico. E os resultados são tangíveis. Em só 2 semanas já é possível notar uma melhora no humor. Em 1 mês, a confiança aumenta. E com 3 meses de prática consistente, começa-se a construir uma fé mais sólida no futuro, baseada em um histórico de pequenas vitórias que prova a capacidade de progredir um dia de cada vez. E para deixar uma coisa muito clara, celebrar pequenas vitórias não é um exercício de positividade tóxica, tá? Não se trata de fingir que os problemas não existem. Pelo contrário, é a estratégia que constrói a força emocional e a resiliência para a gente conseguir enfrentar os grandes desafios quando eles aparecem. Então, para a gente encerrar, fica a reflexão. Pensando no dia de hoje, qual foi aquele pequeno passo, aquele progresso, aquela conquista que pode ser reconhecida agora? Celebrar esse momento é o primeiro passo para uma jornada mais equilibrada, com mais significado e, finalmente, com mais confiança no futuro.